Graça e paz, irmãos. Tudo bem aí? Nós estamos aí numa série de orações perigosas. Eu vou falar uma coisa para você. Deus tem falado muito comigo. Deus tem ministrado. E eu desejo muito que você tenha um relacionamento melhor com Deus através destas séries, dessas ministrações. Tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Eu queria falar sobre o batismo, só reforçar o que o pastor Danilo falou. O batismo é para toda a igreja, tá? Nós vamos ter já temos 10 irmãos que vão cumprir a ordem de Cristo de se batizar. O batismo é para toda a igreja, convide seus amigos, porque vai ser o momento que haverá conversão. É o momento que vidas vão olhar e falar, eu quero isso para a minha vida também. O batismo, ele é algo para toda a igreja. Nós estamos estudando orações perigosas, uma série de orações, e nós já aprendemos nas várias ministrações, pastor Danilo, pastor Nadab, pastora Simone, pastora Cida, nós aprendemos que nós estávamos orando errado durante toda a nossa vida, né? Aprendemos que a gente não sabia orar. Teve uma outra ministração que nós aprendemos que não oramos como convém. Nós aprendemos também com o pastor Nadab, a causa de Deus através da oração do Pai Nosso. E é a primeira parte desse texto de Mateus 6. Mateus 6, Mateus 6, capítulo 11, começa a partir do versículo 9, o Senhor nos dá um modelo de oração, um direcionamento de oração. E nesse direcionamento tem 6 pedidos que ele faz. A primeira parte, ele trata das causas de Deus, de coisas relacionadas a Deus. Então ele fala do reino de Deus, da vontade de Deus e da santidade de Deus. Ele fala, venha o teu reino. Quando ele fala, venha o teu reino, vem os valores do reino, a mentalidade, a filosofia do reino, as leis do reino. Seja feita a tua vontade. Quando ele fala, eu estou abrindo mão da minha vontade para fazer a tua vontade. E ele fala, santificado seja o teu nome, isso está relacionado à santidade de Deus. A primeira parte desse texto fala da santidade de Deus. Fala das coisas relacionadas a Deus. Mas a segunda parte, ele fala da causa do homem. E é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Nós vamos tratar agora sobre a causa do homem e a oração, que é a segunda parte do Pai Nosso. Então, quando você lê o texto, se puder colocar aqui no telão, para todos nós acompanharmos, Mateus 6, vamos ler o 11 e o 12 apenas. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A segunda parte, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui nós temos 2 causas difíceis para o homem. São causas difíceis, porque quando a gente começa a meditar nesse texto, ver a profundidade, buscar a revelação de Deus, nós entendemos que a profundidade, que tem um texto dentro do texto. Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Nessa segunda parte de Mateus 6, o Senhor diz como que deve ser a nossa relação com as nossas necessidades. E como devemos agir com o nosso próximo em relação a perdão, como deve ser a nossa vida em relação à tentação, a causa do homem. E quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se puder colocar o 11 de novo, deixar no telão, por favor. Quando a gente ora assim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos falando com Deus sobre a nossa necessidade diária. É a necessidade de hoje e não de amanhã. E é interessante que a gente não percebe, a gente ora o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas o nosso coração está querendo o amanhã.
Quando a gente ora o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o nosso coração ele não consegue ficar em paz e começa a desejar coisas futuras. Começa a ficar preocupado com as coisas futuras, gerando ansiedade. Ansiedade, uma pessoa ansiosa, ela vive no futuro, não vive no presente. Uma pessoa com depressão, ela vive no passado. Não vive o presente. Uma pessoa ansiosa, ela vive pensando no futuro. E o nosso coração, ele é ansioso. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é terrivelmente enganoso. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. E aí a gente vê, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aí eu vou falar igual mineiro. Mesmo. Não é assim que o mineiro fala? Mesmo. É isso mesmo. Às vezes nós pronunciamos da boca para fora. Então, nesse texto, o Senhor nos ensina a não sermos ansiosos. Ao fazermos essa oração, nós estamos renunciando à nossa preocupação em excesso do amanhã, colocando verdadeiramente a nossa confiança em Deus. E por que ela é perigosa? É como o pastor Danilo falou, o Senhor ministrou primeiro no meu coração. Quem ministrou no PG essa semana? Levanta a mão quem ministrou. Deus falou com você? Tremendamente com você. Ele trata você, Ele mostra para você. E depois você vai mostrar, olha, o Senhor me mostrou isso. É assim que é o profeta. Deus fala, revela o plano dele para o profeta. E o profeta vai até o povo e fala, olha, Deus falou isso. Então, por que essa oração é uma oração perigosa? Esse tipo de oração, geralmente, é quem faz esse tipo de oração, Pai Nosso, é quem confia em Deus. Amém? Ou quem pensa que confia em Deus. E essa oração, quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela é perigosa porque ela revela para nós em quem nós realmente confiamos. A oração perigosa, o que está dentro desse texto, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão de hoje, o perigo aqui é que revela para nós o que está dentro do nosso coração mesmo. Eu realmente confio em Deus, eu realmente quero o pão de cada dia, eu realmente estou vivendo hoje, ou meu coração está preocupado? Está preocupado com o amanhã. E aí quando a gente faz essa oração, nós começamos a descobrir que o nível da nossa confiança, a nossa fé em Deus, não está tão assim elevado quanto a gente imaginava. É quando a gente descobre a realidade da nossa vida, quando a gente faz essa oração. A gente fica preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E a gente fala, nós somos crentes, confiamos em Deus. Mas quando você ora o pão nosso de cada dia. Eu lembrei do povo de Israel, quando estava no deserto, Deus tirou eles do Egito, e o povo, estamos com fome. Aí o Senhor mandou o quê? O maná. Ele mandava pão durante o dia, não era isso? Ou era o inverso, cordonizes à noite? Ou o inverso, eu sempre inverto, mas o importante era que Deus mandou o alimento para eles, e Deus deu a segunda sentença, a segunda ordem. Vocês vão pegar o suficiente para a sua família, para o dia, não deixe para amanhã. O único dia que vocês vão pegar 2 porções é na sexta-feira, porque o sábado é o dia do Senhor. Deus deu essa ordem. E o povo rebelde foi fazer o quê? A Bíblia diz que eles começaram a pegar no começo, beleza, mas teve algumas famílias que começaram a pegar mais. Aí a Bíblia diz que aquele a mais que eles pegaram e guardaram, estragou. E a gente lê esse texto e a gente acha que é só com Israel, mas muitas vezes eu me pego preocupado com o futuro, querendo guardar, ajuntar, sendo que Deus está falando, é para hoje. E eu me pego assim, Senhor, eu quero, é como a minha esposa falou outro dia, ela falou, primeiro a gente quer uma casa lá no Santo Eduardo,
Depois a gente quer sair do aluguel, compra uma casa. Aí depois a gente ora, Senhor, eu quero uma casa melhor. Deus dá uma casa melhor, depois, Senhor, eu quero uma casa melhor ainda. É o pão de cada dia? É o pão de cada dia. Aliás, o Senhor, Ele não falou para você não ajuntar riquezas. Ele só falou para você ajuntar riqueza no local certo. E o local certo, ele diz lá em Mateus 19, no capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu. Fala, tesouro no céu. Fala mais alto, tesouro no céu. E às vezes a gente ora o pão nosso e não reflete na profundidade. E o Senhor esta manhã, Ele está dizendo para você, o pão nosso é suficiente. O pão nosso é suficiente. E a partir dessa usura, dessa coisa que domina o coração, vai surgindo outros pecados, outras doenças, outras coisas terríveis. Eu começo a cobiçar e querer, e querer, e querer, mas o Senhor hoje diz, o pão nosso, o pão nosso. O Pai Nosso é uma oração poderosa, o pão nosso de cada dia, quando a gente pede, é nesse momento que a gente descobre o tamanho da nossa confiança em Deus. Descobrimos nessa oração que não estamos a pedir pão. A gente começa a pedir luxúria, riqueza, conforto, prazer, vida prazerosa, não de abundância. Vida de riqueza e não de abundância. A gente descobre que a gente não quer saciar a nossa fome, mas queremos saciar os nossos desejos. A gente descobre que quando a Bíblia fala que enganoso, mais do que todas as coisas, é o coração do homem, ela está dizendo a verdade. E eu quero dizer aqui, que esse texto aqui, quando você lê lá em Lucas, foi os discípulos que chegaram para Jesus e falaram, Senhor, nos ensina a orar. Não foi isso? Os de João oram, nos ensina a orar. Aí Jesus ensinou eles a orar. Então tudo que está sendo falado aqui, é para crente. É para aquele que é servo do Senhor. É para você, é para mim. O pão nosso de cada dia, ele diz respeito à necessidade diária, ele diz respeito à prosperidade, não à riqueza e desejos. Eu lembro da dona Nancy, quando eu estava escrevendo, pastora Simone, esse texto, eu lembrei da dona Nancy. O ano passado eu tinha 14, 15 anos mais ou menos. Não sei por que você está rindo, mas tudo bem. E eu adorava jogar futebol. E eu jogava futebol, ia lá o Zezé, um cunhado meu, mais uns amigos, ia lá na casa da dona Nancy, em frente à igreja que a gente congregava, Igreja Batista, lá no Imbu, Igreja Batista regular. E a gente ficava o dia inteiro jogando ali, depois parava só na hora do almoço, para ir na casa da dona Nancy, a mãe do Zezé. E a casa cheia de marmanjo lá, e não faltava comida naquela casa. Dona Nancy e seu Geraldino, ela já fazia aquele panelaço, parecia que ela tinha prazer em receber. Era uma casa de prosperidade. Não era uma casa rica, não era uma casa linda aos olhos humanos, mas havia paz, havia prosperidade naquela casa, porque aquela casa pedia o pão nosso de cada dia. A dona Nancy, ela mora lá em Boituva. A gente chegava lá e vinha a tubaína, pastor. Sabe aquela tubaína? A gente fazia campeonato e o campeonato era rua de baixo e rua de cima, não era isso?
É daquela época, né? O ano passado. Hoje eu nem sei mais o que é, acho que é o videogame, né? E a gente ia tomar tubaína da Dona Nancy. E comia aquela comida, aquele arroz, feijão, aquela carne gostosa, aquele ovo frito, que parecia filé mignon. Porque havia paz, porque era o pão nosso de cada dia. Ei! Se você está aqui hoje, o Senhor está te dando a voadora. Tinha um Street Fighter antigamente, era o Hayugi. Hayugi, soltava o raio. O Senhor está soltando um raio agora. O pão nosso de cada dia. É preciso entender o significado de cada palavra. Eu queria que você refletisse em cada palavra. Que você refletisse, não porque a palavra é bonita, porque o pão nosso de cada dia é bonito, né? Ler o texto, né? Orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que lindo, venha o teu reino. Olha que é plástico, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele veio, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vou tentar falar igual a baiano. É mesmo. Mesmo. É isso mesmo que você está pedindo para Deus? É isso mesmo que você está pedindo? Eu queria que você refletisse nisso, porque o Deus, Ele falou comigo. Eu queria que você refletisse assim, o que eu posso aprender hoje, agora de manhã, com essa oração perigosa? O que Deus está mostrando através dessa oração. E aí vai piorar mais um pouquinho, quando você vira a página, coloca outro versículo lá. Se está doendo aí, eita Deus. Aperta mais um pouquinho. Outro problema é que oramos e pedimos para Deus mostrar onde está o erro. Onde está o problema, Deus? Onde está o problema? E aí entra na segunda parte. Olha aí, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí começa a apertar mais ainda. A gente começa a orar sobre perdão, pedindo a Deus, nos ensina a confiar em Ti. E Ele nos ensina o Pai Nosso, Ele mostra o erro, o caminho tortuoso, mas a pessoa não muda e não se arrepende. Eu quero que você reflita agora nesse texto que está aí atrás, sobre perdão. É a segunda parte desta ministração. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Na outra versão transformadora ou viva, diz assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E quando a gente lê esse texto, ele não está querendo dizer necessariamente que Deus só vai te salvar se você perdoar o seu irmão. Até porque a salvação é pela graça. É em Cristo Jesus. Mas quando você lê esse texto, Senhor, perdoa os nossos pecados. Segura o pão nosso aí. Vamos refletir agora no perdão. Quando você fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós estamos perdoando, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, você está dizendo o seguinte, Senhor, eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. E se eu sou cópia de Jesus, eu vou fazer o que Jesus fez. Logo entra o perdão. Então quando ele fala, Senhor, perdoa o meu pecado, assim como eu tenho, olha o texto, assim como perdoamos aos nossos devedores. Tem uma outra versão que diz assim como temos. Quando ele fala temos, ele está dizendo, eu já estou perdoando aqueles a quem eu devo. Então você entende o seguinte, Senhor, me perdoa, porque eu entendi o segredo do perdão, e eu estou a pedir perdão. Tem dois problemas nessa oração. Se você pede para Deus perdoar os seus pecados e você não perdoa o seu irmão, isso é contraditório. Isso é incongruente. Uma palavra difícil, né? Isso não tem sentido.
E aí tem dois problemas isso daí. A primeira coisa, talvez a pessoa não entenda o significado desta palavra. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Mas a segunda parte é que dói mais ainda. A pessoa que não sabe, ela vai ser orientada, está sendo orientada hoje. Ela foi orientada na sexta-feira na ministração do Pai, na ministração sobre oração, fundamentos da oração no PG. Quem participou do PG? Fundamentos da oração. Essa pessoa está sendo orientada, mas a segunda pessoa é a pessoa que age com hipocrisia. Ela fala: Senhor, perdoa o meu pecado, e ela não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o patrão, não perdoa o empregado, não perdoa o pastor. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você entrou aqui hoje ferido, né? Com mágoa no seu coração, com tristeza. Porque ser humano machuca ser humano. Homem machuca homem, marido machuca esposa, esposa machuca marido, filho machuca pai, filho machuca mãe, mãe machuca filho. Às vezes parece uma ministração da pastora Simone, nós estamos cheios de espinhos, né? A gente machuca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dívida é maior? A do seu pai em relação a você, a da sua mãe. O pecado que seu pai cometeu contra você, o seu amigo, o seu colega, seu melhor amigo, seu vizinho. Essa dívida, qual é maior? É essa ou a sua dívida para com Deus? A sua dívida para com Jesus. Durante muito tempo, eu tinha mágoa do meu pai que eu não conheço. E a mágoa era justamente isso, né? Eu não conheço meu pai. Chegava dia dos pais, como eu sofria na igreja. Eu tinha o meu padrasto, mas não era a mesma coisa. Meu padrasto, uma bênção na minha vida. Um homem maravilhoso. Mas eu tinha mágoa do meu pai biológico. E aí, já grande, eu recebi uma carta dele, depois de casado, lá para os 2003, mais ou menos. E eu nem quis ler a carta. Servo de Deus. E eu estou falando para crente, tá? Para crente. Até que o Senhor começou a ministrar no meu coração. E hoje eu posso dizer para vocês, eu não conheço meu pai, mas eu não tenho mágoa dele. Eu estou com a vontade, ultimamente, imensa de ir lá na Bahia, dar um abraço naquele velho, dar um beijo naquele homem e falar assim: eu te amo. E você tem o seu pai e a sua mãe aí, fica fazendo biquinho, meu filho. Seu pai está ali no Santo Eduardo, está ali no Macedônia, seu pai está ali em Osasco, e você fica por causa de coisas do passado. Você é crente. Que crente é esse que não perdoa o pecado? Que crente é esse que não abre o coração para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão? Ah, Senhor, deixa eu falar. Entre nós aqui, a expressão máxima do amor é o perdão. Sabia? Porque só perdoa quem ama. E alguns aqui vão entender, a minha esposa que o diga. A expressão máxima do amor é o perdão. E é esse amor que Deus demonstrou para você quando Ele deu Jesus Cristo. A expressão máxima do amor é o perdão, e você fica aí de cara feia. Ah, pastor Luiz, irmão Luiz, não é tão fácil assim. Eu não falei que é fácil. Acabei de contar uma história do meu pai. Mas você pode entrar um novo tempo na sua vida. Chega. Chega, hoje o Senhor está dizendo: chega. Hoje é o tempo de você se levantar e combater. Deixa eu falar para você, além do perdão, há um mundo totalmente diferente. Há um mundo de bênçãos, de milagres, há um mundo de vitórias, há um mundo de alegria sem dor, sem tristeza. Além do perdão.
Sabe por que a gente não perdoa? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós queremos estar por cima da carne seca. A gente não quer baixar a nossa guarda. Mas se nós somos cópias de Jesus, se nós somos imitadores, o apóstolo Paulo falou: sede, pois, imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você é imitador, se eu sou, eu tenho que fazer como Jesus. E em Filipenses 2 ele diz assim, que ele não levou em conta toda a sua riqueza, o fato dele ser Deus, o Todo-Poderoso. Ele se esvaziou. Você tem noção do qual é a humilhação para o único Deus se transformar em um homem? Encarnar um homem? Ele se humilhou e se esvaziou por minha causa e por sua causa. E você aí com raiva da sua mãe. Quanto tempo faz que você não dá um beijo no velho, no seu pai? Eu não tenho nem o meu padrasto e nem o meu pai. Ele está lá na Bahia. E você tem esse velho aí, carecão, que nem minha filha fala, barrigudo e careca. Está ficando careca. O Senhor está chamando você hoje. Quis o Senhor no Dia das Mães, que eu fui e cresci no meio cristão, e todo Dia das Mães, Simone, pastora Simone, é uma ministração para a família. Todo Dia das Mães e Dia dos Pais. Chegava lá, pode ter certeza, o pastor vai falar para a família e filho vai apanhar. Vai levar uma surra de Deus. Dia dos Pais e Dia das Mães, os pais também, e você, marido. Mas quis o Senhor um dia desse falar sobre perdão. E o pão de cada dia. E a dificuldade de fazer oração perigosa é isso daí, porque o Senhor começa a revelar o que está no seu coração. Ele começa a mostrar para você, olha, você quer, é isso mesmo? Olha aqui, o Salmo 139 no final do capítulo ele fala assim: e guia-me por caminhos eternos. Mostra-me onde está o erro, Senhor, e guia-me por caminho eterno. Mas o maior problema que eu descobri na oração perigosa, pastor, é que Deus todo dia Ele mostra, mas eu não faço nada. Todo dia, o Senhor está mostrando ali, e eu não faço nada por vários motivos. Por causa da ganância, quando eu oro o pão nosso, de cada dia. Por causa das preocupações. Às vezes a pessoa não é uma pessoa que quer ajuntar, mas fica preocupado demais. Imagina se tivesse 5 filhos igual eu. Jesus amado. A parte boa é que você nunca fica sozinho. Você vive esbarrando em alguém em casa. O Senhor está mostrando para você, não seja ansioso. Não ajunte tesouros no local errado, ajunta no local certo. Homens que trabalham e não vê o filho crescer. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar com a esposa. Pessoas que têm um coração dolorido, apertado, cheio de mágoa, de tristeza. O Senhor hoje está fazendo uma oração perigosa. Está te orientando nessa questão da oração perigosa. Deixa eu te falar, Deus está mostrando alguma coisa para você? Deus está revelando alguma coisa para você? Tem alguma mágoa aí no seu coração? E um sinal, eu vou te falar, de você saber se você tem mágoa, é quando você lembra de uma situação ou de alguém que pisou na bola com você e você acha que perdoou. Mas se você lembra desse momento ou dessa pessoa com tristeza, com mal-estar, ainda não foi liberado o perdão. Se você está aqui na igreja pensando no pão, no Danone das crianças de amanhã, na conta de luz, o Senhor está ministrando no seu coração. Se você lembra de alguma situação, alguém que te traiu, que feriu, traiu você, isso te traz tristeza, é um problema.
Se você vive preocupado com amanhã, não consegue dormir, quero dizer que aí tem um problema. Eu lembro, várias vezes eu contei de uma pessoa que chegou na minha casa, a esposa abandonou ele, foi embora e levou todos os móveis dele. E eu fiquei com dó. No momento financeiro que nós estávamos mais ou menos ali, eu peguei, desbloqueei um cartão de crédito e dei para ele comprar os móveis, para ele me pagar. Até hoje eu não recebi. E era um amigo. E eu lembro que eu falava, mas aquilo ficava mágoa no meu coração. E eu lembrava com tristeza. Até que um dia, o Senhor ministrou no meu coração. E foi aqui nessa igreja. O Senhor ministrou no meu coração. E eu falei, eu nunca mais eu vou ter mágoa. Eu vou usar como exemplo do como deve ser e de como não deve ser, mas eu não quero essa mágoa no meu coração. Não tive oportunidade de vê-lo. Se eu ver esse jovem, eu vou dar um abraço nele. E eu sei que liberei perdão, porque eu lembro não mais com tristeza e não há mais mágoa no meu coração. E você? Hoje é o Dia das Mães. É com você que eu estou falando, filho. Hoje é o Dia das Mães. Então, diante de tudo isso que foi ministrado, o que você vai fazer? Porque muito mais do que saber o problema, é saber o que fazer, é fazer alguma coisa. E a oração perigosa é aquela que revela quem somos. São orações sinceras, sem reservas. A oração perigosa acontece quando você se esvazia de você, você deixa de lado o seu orgulho, as suas preocupações. É uma oração dolorida, eu vou confessar para você. Sabe por quê? Porque ela confronta o meu orgulho, o ego. E aí eu quero dizer outra coisa, que depois dessa oração perigosa, vem outras orações perigosas. São aquelas do tipo, não me deixe cair em tentação, que é o próximo versículo. E aí, para você liberar perdão, para você colocar a sua vida no altar e confiar nele, depender dele, você precisa, Senhor, não me deixa cair na tentação de querer tomar para mim, de querer resolver na força do meu braço, na tentação de permanecer, de não perdoar, de não ir lá, de não passar uma borracha em cima deste problema. Quando você fala, não me deixe cair na tentação, você está pedindo por humildade, dependência, confiança, entrega a Deus. E quando a gente entra nesse nível, a gente descobre que tem pecado, que tem erro, e já está no nível de entregar a Deus e pedir ajuda para vencer esse erro. E é por isso que eu vim aqui agora de manhã. Eu vim aqui agora de manhã para falar para você não ficar triste com o seu pai, com a sua mãe. Eu vim aqui agora de manhã para dizer para você que existe um caminho muito melhor. Ô pai, ô mãe, às vezes a gente trata o filho de 25, 30, 24, 23, 22 anos, como se fosse um garoto de 10, 12 anos. Olha, você vai levar umas lapadas. Deixa o menino voar. E ore por ele. E aí os lares ficam destruídos. Famílias inteiras, pastora Simone, que não se reúnem. Eu vim aqui hoje de manhã para perguntar para você. Eu queria que você fosse bem sincero. Eu já estou encerrando. Bem sincero mesmo. Como tem sido a sua oração? Ou você ora, Senhor, obrigado pelo pão, amém. Obrigado por dormir, amém. Obrigado, Senhor, amém, amém, amém. Você tem feito orações sinceras? Você fala realmente o que você pensa? Ou você tenta enganar Deus? Eu já tentei enganar Deus. Só que nosso Deus, Ele é onisciente.
Ah, mas pastor, igual uma cantora falou, você não precisa falar mais desses pecados. Pastor, por que eu tenho que falar? Para Deus mostrar para você onde é que está o seu problema, porque Ele já sabe. Quando você começa a conversar com Ele, aí Deus começa a abrir. Mas seja sincero. A sua oração tem sido sincera? Eu queria que você se colocasse de pé, se o pessoal puder cantar um louvor aqui. Eu queria que você fizesse essa reflexão. O que Deus falou para você hoje, Ele falou alguma coisa para você? Ele mostrou alguma coisa? Irmão, seja sincero com você. Você tem alguma coisa para mudar dentro desse assunto? Seja sincero com você. Eu queria que você viesse aqui até o altar e você falasse com Deus aqui agora. Essa semana eu me prostrei e eu chorei na presença de Deus. E eu comecei, Senhor, o que eu preciso melhorar? Eu queria que você viesse aqui. Eu queria que você viesse. Quebre o seu orgulho. Venha, venha. Quebre o seu orgulho. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Ele resolve. Você vai vir aqui na frente e você vai fazer uma oração perigosa do tipo, Senhor, eu tenho isso. Você não precisa falar para ninguém. Vem cá. Pode vir, vem cá. Quebre o seu orgulho. Se esvazie de você e vem aqui. Você vai quebrar o seu orgulho. E você vai fazer uma oração perigosa. E você vai falar para Deus, estou com mágoa da minha mãe. Estou com mágoa do meu filho, do meu pai, do meu irmão. Ou eu não estou confiando como deveria confiar no Senhor. Quebra o seu orgulho. Faça uma oração perigosa agora, abertamente. Fala para Ele. Qual foi a última vez que você deu um abraço na sua mãe? Quebra o seu coração. Peça para Deus quebrantar. Quebrantar é se humilhar. É se humilhar. Pode vir, vem. O Senhor está ministrando que tem mais gente aí querendo vir aqui. Pode vir. E hoje o Senhor vai transformar a sua vida.